Olá, é muito bom estar com você, muito bom ter você conosco para a nossa primeira aula de Ética, Política e Sociedade. O título da aula de hoje é A Formação do Pensamento Ocidental. Eu sou o professor José Dira, minha graduação é em Filosofia e eu tenho especialização em mestrado justamente nessa área de Ética e Filosofia Política. Vamos começar então buscando entender por que desse título, né? A formação do pensamento. Primeira coisa, sugere que o pensamento ele é formado. Em que sentido a gente pode entender que nosso pensamento é formado? O pensamento aqui tem o sentido de mentalidade, de civilização, cultura, o modo como nós estabelecemos a nossa sociedade, como nós organizamos a nossa sociedade, os valores que a gente traz para a vida, que a gente abraça os valores, e nós vamos usar como norteador para a nossa reflexão a questão da família. Talvez na nossa cabeça a família sempre deva ter sido desse tipo como a gente conhece. Dificilmente a gente consegue imaginar que a família poderia ser diferente. E a filosofia, ela busca refletir justamente sobre aquilo que parece tão óbvio que não poderia ser diferente. E o modelo de família que muitas vezes a gente usa é o modelo patriarcal. O pai é o chefe, o pai é o cabeça, o pai é o que manda. Parece que isso vem mudando, né, aos poucos. Então é sobre isso que nós vamos usar isso como fio norteador da nossa reflexão. Vamos contextualizar então a nossa aula, acompanhem comigo, fazendo o seguinte questionamento. A formação do nosso pensamento é natural? Natural significa nascido. Nato em latim é nascido, no latim. Ou cultural. Cultural, guarde cultivado. Aí ele se formou o pensamento porque foi cultivado dessa maneira. Se fosse cultivado de outra maneira, seria, né, claro, diferente. Então é isso que a gente vai tentar entender. Pode ser ambos também, né? E por que a gente pensa como pensa? E talvez alguém poderia responder com uma pergunta, com uma outra pergunta, porque normalmente quando a gente não está assim muito familiarizado com a filosofia, a gente não vê as coisas assim com um olhar mais crítico, né? Então, por que a gente pensa como a gente pensa? É claro que aqui eu estou falando de mentalidade, estou falando de valores, como eu disse. E aí você poderia responder, aqui já praticamente dentro de um senso comum, né? Seria possível pensar de outra maneira? Seria possível organizar o nosso mundo, a nossa vida, os nossos valores, escolher os valores de outro modo? Supostamente sim. Por que estruturamos a nossa sociedade desse modo? Família, parente, os graus de parentesco, por exemplo, tem primo, alguns têm aquela, principalmente no interior, né? Primo segundo, primo irmão, essas coisas assim, né? Então vai ficando mais distante, mas ainda é parente. Até que ponto é parente, né? As autoridades, alguns lugares se respeita muito as autoridades, outros nem tanto. Quais são as autoridades que merecem, de fato, respeito e assim por diante? E haveriam outras estruturas para a gente organizar a nossa sociedade. Então, nós vamos refletir sobre isso e aí nós vamos fazer um resgate desde a Grécia Antiga, como é que os valores foram sendo estabelecidos, passando pela Idade Média, que é um período longo cronologicamente, mas onde o conhecimento ficou um pouquinho mais travado, digamos assim, né? E eu queria mostrar para você como é que a gente entende que a cultura ocidental foi sendo formada. Eu acho um quadro bem interessante para você ter sempre na tua mente. Acompanhe aqui comigo. A nossa cultura ocidental, se você imaginá-la como sendo praticamente uma plataforma, né? Até por isso que eu coloquei nessa estrutura azul, uma plataforma, ela está sustentada em dois pilares, em duas colunas. E essas colunas, cada uma delas também se forma a partir de um par. Então, são dois pares que formam as duas colunas. Que par é? Então, esse aqui primeiro, a filosofia grega e o pensamento romano, o direito, a política, também a filosofia romana, e do outro lado a religião judaico, que é do Antigo Testamento, do judaísmo que existe até hoje, e o cristianismo. Influenciou muito a Europa e, por extensão, acabou vindo parar na América, né? Normalmente se diz que a América é filha da Europa, porque foi descoberta pelos europeus, né? Então a gente herda essa visão de mundo também. A situação geradora de aprendizagem da nossa aula é de que modo a filosofia pode nos ajudar a compreender o mundo. Perceba, por gentileza, que nós estamos colocando aqui que a filosofia pode, não é deve,
e pode ajudar. Não é que a filosofia vá, assim, tipo, ditar a maneira como a gente vai ver o mundo. A filosofia, ela busca fazer com que a gente enxergue, olhe o mundo com outros olhos, diferente do que a gente está acostumado. Então, é sobre isso que nós vamos refletir agora. Começamos, então, nesse primeiro módulo, tratando da questão do mito. A filosofia surge a partir do mito. O mito tem uma influência na sociedade. Mito não é lenda. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo mitos são lendas. Tem algo em comum com a lenda, que é o fato de ser fantasioso. Mas a lenda, ela vai surgindo, às vezes, espontaneamente. Vai surgindo do nada, podemos dizer. E o mito não, o mito ele é planejado. Alguém se propõe a elaborar, a fazer, a construir um mito diferente da lenda, né? Como eu disse, que vai se formando, talvez sem vontade deliberada de ninguém, e se forma um mito. Então, o mito antecede a filosofia. Os primeiros mitos mais importantes, aí já da Europa, né? São os mitos lá mais ou menos do século 8 a.C., 800, 850, principalmente os mitos homéricos. E aí chega um momento que os mitos já não são mais satisfatórios no sentido de explicar o mundo, a realidade, e se busca uma explicação que seja mais clara, mais compreensível ou, como se diz, mais lógica, que tenha nexo, né? A lógica é isso, é coisa que tem nexo. E essa palavra lógica, ela vem do logos. A raiz da palavra é o logos, que também é a raiz do finalzinho logia, de muitas disciplinas, antropologia, psicologia, sociologia. Esse finalzinho logia vem do logos, assim como a palavra lógica. Então, o logos é a razão. E aí, então, é uma tentativa de compreender o mundo a partir de coisas que têm cabimento, que têm nexo ou que têm lógica. Então, vamos acompanhar no quadro a nossa primeira tratativa, que é a questão da natureza, como é que nasce, como é que surge o mito e qual é a função do mito. A palavra miteo, no grego, se escreve assim, é um verbo e significa narrar. E o logos, que eu estava falando há pouco, também tem o sentido de narrar. O logos também é narrativa. Então, nós temos na Grécia duas maneiras, dois tipos de narrar o mundo, narrar a realidade, e uma é fantasiosa, que é o mito, e já a narrativa lógica, racional, não. Então, são explicações fantasiosas sobre os fenômenos que você já deve ter ouvido muitas vezes falar, que um raio caía, então era o Zeus que estava zangado, ou um rio transbordava, era porque a esposa do Zeus estava chorando, essas coisas assim, né? Mas procurava explicar tudo praticamente através da fantasia, recorrer à fantasia. E aqui, deixa eu falar, até voltando para a câmera para você guardar mais. Aqui eu gostaria que você guardasse o seguinte, porque talvez você pense assim, como é que as pessoas acreditavam numa coisa tão sem cabimento, tão forçada, né? É que eles achavam que os poetas míticos ou mitológicos, eles eram inspirados pelos deuses. Então, eles tinham uma autoridade para falar aquilo. Por isso que se confiava neles. Talvez meio até parecido com os profetas bíblicos, né? Que tem uma autoridade que vem de Deus, que pode até chamar a atenção do rei, inclusive. Então, os poetas mitológicos também tinham essa prerrogativa, eles são inspirados por Deus, então o que eles estão falando, por mais que a gente não consiga entender, a gente vai aceitar, porque eles têm, vamos dizer assim, essa ligação direta. Então, voltamos ao quadro. Os mitos têm um papel na formação do pensamento. O que é esse papel? Esse papel a gente poderia até colocar aqui, assim, numa comparação pobre, talvez, poderíamos colocar como pré-ciência. Por quê? Porque o mito é a ciência daquela época. O mito não é infantilidade, o mito não é tipo aquela explicação, gente, a gente não sabe explicar, então vamos criar alguma coisa por enquanto, algo assim, um paliativo, né, passageiro, depois a gente substitui, né? Não, era a ciência da época, claro que é a pré-ciência. E por que pré-ciência? Porque antecede a filosofia, então seria uma pré-filosofia também.
E a ciência está dentro da filosofia e vai ficar assim até o século XVII, né, quando Galileu Galilei faz essa separação, a gente vai falar depois disso. E aí chegou um momento, então, que os mitos, como eu disse, foram substituídos por uma explicação lógica, que é isso aqui, ó, aqui já caiu a lógica aqui embaixo, e quem faz isso são os pré-socráticos. Pré, que significa antes, e o socrático, então, eles nasceram antes de Sócrates. Eles rompem com a mitologia, mas a mitologia não acaba, tá? A mitologia existe até hoje, inclusive. E aí origina-se o pensamento filosófico e científico, como eu falei, a ciência aqui está dentro da filosofia e vem assim até o século XVII. Eles começam a pensar o mundo a partir da physis. A palavra physis no grego é natureza. Então, eles observam muito a natureza e eles percebem que a natureza segue leis, que hoje nós chamamos as leis da física. Mas eles não chamavam de leis da física, eles chamavam isso de cosmos. O que é o cosmos? O cosmos é a ordem. A palavra cosmos, ao contrário, é o caos. O caos é a desordem, o cosmos é a ordem. Às vezes a gente tem a impressão que cosmos é o espaço sideral, o universo. O espaço sideral, o universo, é uma manifestação do cosmos. Mas o cosmos está presente em tudo na natureza. Quando você vê, por exemplo, uma enchente, é porque houve talvez uma agressão na natureza, e a natureza tem suas leis e necessariamente vem a enchente. Então, por quê? Porque tem uma ordem, essa ordem que eles chamavam de cosmos, e eles procuram entender a natureza a partir disso. Só que daí chegou um momento que eles buscavam muito o chamado arquê. Quem fez filosofia no ensino médio vai lembrar do arquê. O arquê significa princípio, origem. Então, um fala que o arquê é a água. Primeiro, o que é o arquê? É o elemento que deu origem a tudo. Tudo começa a partir daquele elemento. Como se fosse o Big Bang hoje, aquela matéria que explodiu seria o arquê. Então, um fala que o arquê é a água, outro fala que é o ar, porque não existe vida sem ar, não existe vida sem água. E assim vai até chegar no Demócrito. E o Demócrito, então, desenvolve a ideia do átomo, que aí já é bem conhecido, né? E aí não se fala mais desse assunto, e aí vem os sofistas, acompanhem comigo, os sofistas acabaram sendo considerados, olha aqui, ó, foram vistos negativamente, vou pôr um sinalzinho aqui de menos negativo, porque eles eram relativistas. Para eles não existe bem em si e não existe verdade em si. Se não existe bem, não pode existir ética. E se não existe verdade, não tem por que existir ciência, porque a ciência busca a verdade, assim como a filosofia, a religião e tudo mais. Então, eles eram mestres na arte de argumentar, de convencer os outros. Hoje, nós diríamos, pobremente falando, passar a lábia. Então, os sofistas ensinavam você a fazer isso. Discursos poderosos para convencer os outros. E eles tinham um sistema chamado de erística. Erística, a deusa Ares é a deusa da discórdia, e é desse nome que vem essa palavra erística, ou seja, impor a tua visão de mundo. Aquela pessoa que não respeita a visão do outro, ele está se valendo da erística. E o Protágoras é um dos maiores sofistas da época, ele diz que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Parece até redundância. Ele viveu lá em 480 a.C., mas a frase dele quer dizer que é o homem que decide tudo, que escolhe tudo, que elabora tudo, enfim. Tudo isso que eu estou falando está no teu livro didático, eu espero que você tenha lido, né? E daí fica mais fácil para a gente entender. Então, os primeiros filósofos buscavam entender a natureza, a physis, e achavam que existia um elemento que deu origem a tudo. Os pré-socráticos já não se preocupam mais com isso. Os pré-socráticos estavam preocupados como que o homem pode ser feliz, que é algo bem interessante. Mas aí o modo como o homem pode ser feliz, eles, entre aspas, talvez se equivocaram, porque eles acham que o homem tem que desfrutar de prazer, poder e riqueza, que nós vamos falar na aula 2, que é a aula de ética, né? E eles acham que é o homem que resolve tudo, que decide tudo, o que é o bem, o que é a verdade e tal. E, segundo dizem, o Sócrates estudou com os sofistas. Mas chegou um momento que ele começou a discordar dos sofistas, porque ele achava assim, tem coisa que ela tem uma razão de ser, tem um motivo de ser, não é a gente que decide. Elas são boas ou más por si. Então, deve existir o bem em si. Use sempre essa expressão, bem em si, nunca bem absoluto, porque não é muito recomendável. E existe uma verdade em si. Também não é verdade absoluta. A verdade absoluta, ela está blindada, né, e não permite nem questionamento, é absoluto. Então, é verdade em si.
E o Sócrates, ele tem essa postura, assim, de respeito com a visão do outro. Então, os sofistas tinham a erística, que é impor a tua visão, não aceitar o outro, como às vezes todo mundo tem um colega que vai discutir, o cara é o dono da verdade, né? Ele entende tudo. Então, esse aí é da erística. E o Sócrates não era assim. O Sócrates, às vezes, ele até poderia saber, e você discordava dele, ele ia com jeitinho, com educação, tentando te mostrar, não, pode ser, talvez, ele ia sugerindo, né, a ideia dele. Então, essa ideia dele não é erística, a ideia dele chama-se dialética. Ele achava que pela dialética era possível, era mais viável encontrar a verdade. E o Sócrates tem uma coisa muito interessante, que ele dizia assim: nós devemos amar buscar a verdade. Nós devemos amar buscar a verdade sempre, mas defender a verdade jamais. Porque se nós formos defender a verdade, nós vamos estar partindo do pressuposto de que nós temos a verdade, ou que nós somos donos, detentores da verdade. E esta postura não é filosófica, se considerar donos da verdade. Então vamos ao quadro conhecer um pouco mais do Sócrates. Uma das frases mais conhecidas dele é gnótise auton, no grego original, e talvez você me ache muito exibida, eu peço até desculpa, é que essa frase eu trago no original, porque essa frase aqui ela foi traduzida de um jeito que eu acho que traduzir errado. O homem conhece-te a ti mesmo. Aqui não está falando em homem em nenhum momento, olha aqui, ó. Gnótise auton, está traduzido aqui, autoconheça-se. O gnote é conheça-se e o auto é o auto mesmo, autoconheça-se. E aí nós traduzimos como homem conhece-te a ti mesmo. E eu tenho uma certa birra porque essa tradução é um pleonasmo, é redundante. Homem conhece-te, não precisa falar a ti mesmo, né? É como subir para cima. Então, o Sócrates é considerado um dos homens mais sábios da humanidade e ficar conhecido por uma frase errada me parece injusto com ele. A outra frase dele, você também conhece de maneira errada, só sei que nada sei. A frase só sei que nada sei, ela é contraditória, porque se você fala no primeiro momento só sei, você está afirmando que sabe alguma coisa, daí você continua que nada sei. Pois é, mas saber que não sabe nada já é saber alguma coisa. Saber que não sabe nada, mas é algo. Então, essa frase por si, ela se destrói. O Sócrates queria apontar o limite da ignorância. E o contexto que ele diz a frase tem esse sentido aqui, ó. Eu sei que eu não sei tudo. E aqui é mais coerente com a visão do Sócrates. Saber que não sabe tudo. O Sócrates, ele foi conversar com algumas pessoas que achavam que sabia tudo. Porque ele foi considerado o homem mais sábio do mundo por uma pitonisa, uma sacerdotisa. E daí ele, com muita humildade, falou, não, eu acho que tem gente mais sábia do que eu. E foi tentar tirar a prova disso. E ele conversava com essas pessoas, que ele julgava sábio, e percebia que as pessoas não sabiam tudo, mas achava que sabia. E aí ele saía da conversa e dizia para os seus discípulos, eu acho que um pouquinho mais sábio do que ele, talvez eu seja mesmo, porque ele não sabe tudo, mas acho que sabe. Eu também não sei tudo, mas eu sei que eu não sei tudo. Então, o sentido da frase é esse, eu sei que eu não sei tudo. Voltamos ao quadro, o método para alcançar o conhecimento, já que não sabe tudo. O método, e a palavra método significa no grego caminho para, meta odos, caminho para. Então, o caminho para alcançar é a dialética. A dialética é como se fosse um debate, uma discussão, mas ela tem um propósito, não é um debate, não é uma discussão boba, é uma discussão com propósito, e ela começa com um primeiro momento que é a ironia, que significa questionamento, não significa zombaria, caçoada, essas coisas, não, significa questionamento. Eu só ia perguntando o que é a bondade, o que é a beleza, o que é a liberdade, o que é a alma, o que é a vida e assim por diante. E aí a pessoa chegava num momento que não conseguia mais responder, daí ele dizia, tá bom, então vamos buscar juntos. Aí vem o segundo momento que é a maêutica. Guarde essas 4 letrinhas primeiras, porque é maiê, e maiê me parece muito o modo como a criança fala da mãe, né? Quando ela é bem pequenininha, ela não vai falar muito bem, ela fala manhê, manhê. E a maiêutica é a arte da mulher se tornar mãe. A maiêutica é o nome que se dava a parteiras. Então, é o parto de ideias, é parir ideias. Não é parir verdades, parir ideias. E aí, a mãe do Sócrates era uma parteira, por isso que ele dizia, eu tenho a mesma missão da minha mãe. A minha mãe traz as pessoas ao mundo, eu trago as ideias.
E ele até brincava, a missão da minha mãe é um pouquinho mais fácil do que a minha. Porque nasce uma criança, ela sabe se é um menino ou uma menina. E as pessoas expõem suas ideias, eu ainda não sei, no primeiro momento, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, eu preciso analisar com mais critério. Vamos conhecer um pouco mais dessa questão da ironia e da maiêutica? Então, ele recomenda a ironia, que é o questionamento. Por que ele recomenda? Para destruir preconceitos. Nós vivemos numa sociedade, desde a época do Sócrates até hoje, nós temos preconceitos. Conceitos, o que é pré? Antes. Então, nós formamos um conceito antes de saber se é verdade ou não. Então, essa é a maneira de destruir preconceitos. Ir perguntando, vendo se tem cabimento, se baseia nos fatos e assim por diante. E aí, a maiêutica é o modo de formular novos conceitos. Ou seja, o que o Sócrates está querendo mostrar para a gente talvez seja o seguinte, que vale até hoje. Tenha a tua cabeça um pouco mais aberta. Quanto mais você tiver a cabeça fechada, quanto mais você for bitolado na tua família, na tua roda de amigos, na tua faculdade, no teu trabalho, mais você vai sofrer. E mais você vai fazer outras pessoas sofrerem também. Então, vamos nos livrar dos preconceitos e viver mais livre, viver mais leve, viver mais prazerosamente. Então, a proposta do Sócrates, ela é válida até hoje. Esse módulo que nós estamos vendo fala do pensamento socrático. Então, o Sócrates aqui nós estamos vendo o método que ele criou para chegar à verdade, que é o método dialético. Eu peço, inclusive, que você preste atenção, porque em alguns momentos pode aparecer método da maiêutica. Você cair na prova, veja, se tiver dialética, vai ser dialética. Eu acho que dificilmente vai cair dialética e maiêutica também, porque você não pode confundir. Mas às vezes não tem dialética, você fala, o professor falou que o método era dialética, que não apareceu. Mas pode também substituir pela maiêutica, porque a maiêutica é o ponto de chegada, né? A dialética vai te conduzindo até a maiêutica. Às vezes, o diálogo dos Sócrates acabava sem definir. Por exemplo, o que é a beleza? Ia tentando definir e não conseguia. Aí, quando não consegue definir, se você quiser até anotar, esse diálogo chama-se aporético. Aporético. Aporia significa sem conclusão. Então, o que vale é a reflexão, é o questionamento, é a conversa, é a busca, é a tentativa, mas não chegou a conclusão nenhuma. Não tem problema. O caminho já valeu, né? Então, são diálogos aporéticos. E o segundo ponto aqui, que é a lógica socrática, a lógica aristotélica, o Aristóteles ele é muito conhecido pela lógica mesmo, pela lógica. Ele é praticamente o criador da lógica, e a lógica do Aristóteles ficou 2.000 anos, 2.300 anos, 2.200 anos, sem nenhum acréscimo praticamente. Do jeito que ficou, que ele estabeleceu, ficou. Foi ter acréscimo no século XVIII, XIX praticamente. Mas o que nós vamos falar aqui da lógica aristotélica não é questão de sofismas e tudo mais, que ele criou silogismos, essas coisas todas. O que nós vamos falar aqui da lógica aristotélica é o modo como ele via o mundo. Ele achava que o mundo tinha uma lógica, tinha um cabimento. E ele chamava isso de telos. Telos, no grego, significa finalidade. Então, para Aristóteles, todas as coisas no mundo têm uma finalidade. Parecido com o que fala o Albert Einstein, Deus não joga dados, né? Que depois teve um cientista que criticou o Einstein, falando para o Einstein parar de dizer o que Deus devia fazer. Então, o Aristóteles está dizendo que todas as coisas no mundo têm uma razão de ser, têm um motivo de ser, ou têm uma finalidade, ou têm um telos. Vamos ao quadro que eu vou mostrar para você. Então, fala aqui. Para o Aristóteles, o telos, a finalidade da nossa vida, o motivo de você estar nesse planeta, o motivo de nós vivermos é para buscar a felicidade. O homem vive para buscar a felicidade, vive para ser feliz. Vai alcançar? Pode ser que sim, pode ser que não, mas esse é o projeto que o homem deve ter. E o que é felicidade? Felicidade é viver bem. Felicidade não é estar alegre. Estar alegre é momentâneo. Felicidade é gostar de viver, é viver bem. O contrário de alegria é tristeza, o contrário de felicidade é infelicidade, né? Então, ele diz que nada no mundo foi feito por acaso, nada, nem essa aula que nós estamos tendo é por acaso, nem o fato de você estar procurando uma profissão, nem o fato de você estar nessa instituição. Então, tudo isso
tem uma razão de ser, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, ou seja, um telos. Se puder, guarde esta palavrinha, telos. Telos é a finalidade. A finalidade para a qual todas as coisas tendem é a realização de um bem. Então, é o bem para aquela coisa em si. E nós buscamos a felicidade porque a felicidade é o sumo bem. Vai estar aqui embaixo. Sumo significa o máximo bem. A coisa que você busca sem ter outra além dela. Você busca dinheiro para te dar alguma coisa. Você busca honra para te dar alguma coisa, mas você não busca felicidade para te dar alguma coisa. Você busca felicidade pela felicidade. Então, o telos, a finalidade da ética e da política é a felicidade, a vida boa, que no grego se diz eudaimonia. O eu, no grego, é bem ou bom, o prefixo, bem ou bom. E daimon é inspirado. Na Bíblia foi traduzido por bem-aventurado, mas no pé da letra seria assim, tipo, bem inspirado. Tá? Esse é o telos da ética e da política, a finalidade da ética e da política. A ética busca o bem individual. Vou pôr aqui abreviado, bem individual. E a política busca o bem coletivo. Por isso, os dois não se separam, mas para o Aristóteles, a política é mais importante que a ética. Você vai falar, nossa, parece que para nós hoje é o contrário, a ética precisaria estar mais presente na política. A política daquela época era diferente da nossa, né? E o que é felicidade? Felicidade é uma vida inteira, não é um momento. É uma vida vivida conforme a virtude. E aí precisaria, então, entender o que é a virtude, né, agora. A virtude é a força para você fazer o que você deve fazer. A palavra virtude no grego é arete. E arete significa excelência. Então, a virtude é você fazer o que você deve fazer da melhor maneira possível. Isso é excelência. Todas as coisas, para os gregos, tinham uma virtude. Um cavalo de corrida tinha a virtude que era correr o máximo que pudesse. Um cachorro bravo, e esses dois exemplos são do próprio Aristóteles, um cachorro bravo, a virtude dele era ser o mais bravo que ele pudesse. E o homem é definido como animal racional. Então, a virtude dele é usar a razão no grau mais elevado que ele possa. E a virtude, então, no grego é arete. Nós vamos ver isso na aula 2 de novo, tá? E a virtude no latim, a palavra virtude vem do latim virtus. E virtus significa força. E não é força física, é força no sentido de dominar a si mesmo, né? Autodomínio, assim por diante. Então, voltamos ao quadro. Aristóteles mostra que todas as atividades visam um fim, que é o telos que eu falei para você. Visam um bem. As coisas buscam o bem. E talvez você fale assim, estranho isso, porque parece que um bandido não busca o bem. De fato, ele pode não buscar o bem dos outros, mas o bem dele, ele busca. Se um bandido quer o mal para ele mesmo, ele tem alguma coisa errada. Além de bandido, ele é louco, né? Ele é desequilibrado. Então, todas as coisas visam um bem, todas as atividades. E aí, Aristóteles propõe que nós passemos a indagar sobre o fim supremo das ações. O que seria o fim supremo das ações? Nós fazemos a nossa reflexão no grau mais elevado possível. Por exemplo, eu disse no começo da aula que nós vamos usar aqui a família como um tema norteador para a gente entender como que a filosofia contribui para nós desmancharmos, às vezes, alguns preconceitos ou ideias pré-elaboradas. E aí, então, nós vamos fazendo esses questionamentos até no grau máximo. Então, nós vamos indagar sempre sobre o fim supremo da nossa vida. Por que você está buscando uma profissão? Talvez você fale, porque eu gosto. Ou para ter uma vida digna e ganhar o meu dinheiro honestamente e sustentar minha família, ou me sustentar, enfim. Mas por que você quer isso? E aí o Aristóteles vai indagando, e no final parece assim que a gente busca tudo isso para alcançar a felicidade. Então, o propósito da nossa vida seria, para o Aristóteles, alcançar a felicidade. Chegamos na nossa primeira situação, problema, ela é extraída do teu livro didático e se recomenda, acredito que já foi falado isso para você, que você leia
a unidade do livro referente à aula da semana ou do dia. Então, a aula hoje é a aula 1, a unidade 1 do livro. Essa aula aqui é extraída, é tirada da unidade 1 do livro. E se você já leu a unidade, você entende o que a gente está falando, você vai assimilar mais. E se tiver alguma dúvida, né, nós temos o chat, nós temos uma tutora nos acompanhando, né, você coloca a dúvida lá, eu estou aqui para isso, né, para tentar responder. Não sei se consigo, mas vou tentar. Então, a situação, o problema que é apresentada no livro didático é a história de um rapaz que se formou em marketing, chama-se Milton, se formou em marketing e ele foi contratado por uma empresa de margarina. Normalmente tem aquela propaganda de margarina da família, é por isso, né? E aí, ao invés dele fazer uma propaganda tirando tudo da cabeça dele, ele fez uma espécie de um questionário. O que é ironia? Ironia é questionamento. Então, ele usou da metodologia do Sócrates para descobrir o que as pessoas gostariam de ver numa propaganda de margarina. E aí ele percebeu que as pessoas queriam ver uma família que não fosse a família clichê, aquela família normal, comum, de propaganda de margarina, que normalmente o pai levanta, senta na ponta da mesa, é o chefe, ele lê o jornal e o filho brinca com a irmãzinha dele, e a mãe, né, corrige os dois, dá um abraço em cada um. É meio assim, a mãe está lá em pé, trabalhando, plantando o café, né, e o pai lá sentado, tranquilo. É assim, tipo a família patriarcal. Nada contra a família patriarcal, não é essa a questão. Mas de tentar entender, será que não existe um outro modelo de família? E será que, de repente, um outro modelo de família não seria mais prazeroso, mais agradável de ser construída? Se você tem família, já constituiu família, né? Claro, todo mundo tem uma família, né? Mas se você já constituiu família, você é o chefe da casa, é você que fala por último, se for um homem no caso, ou mesmo uma mulher, né? Eu acho que é ruim quando tem uma pessoa que é o chefe, uma pessoa que decide tudo. Por que não dá para a gente decidir junto? É ruim quando o homem é o chefe e é ruim quando a mulher é o chefe também. O bom é... As pessoas devem se amar, né? Passar junto. Então, vamos construir as coisas juntos, no consenso, no diálogo e assim por diante. Então, o nosso questionamento aqui, acompanha ali comigo, é a questão da natureza e da cultura. No começo da aula eu falei que natureza é tudo que é nascido, natu, no latim é nascido. E cultura é tudo que é cultivado. Agora voltamos ao quadro, então a nossa situação apresenta isso, né? A estruturação da família, ela é natural. Natural significa não pode ser diferente. Ela nasce assim, necessariamente assim, ou ela é cultivada, foi cultivada ao longo de muitos anos e nós herdamos isso. Nós vivemos pouco tempo, 70 anos, a história da humanidade tem milhares de anos, né? Então foi se formando isso e a gente veio e abraçou, aderiu, não percebe que é uma maneira como poderia ser de outra e a gente reproduz isso, continua reproduzindo. Então vamos problematizar essa questão trazendo aqui o papel do pai e da mãe. Normalmente na nossa sociedade, via de regra, pode ter família diferente. Pelo Brasil afora, a gente sabe que tem família que não tem o pai e a mãe, ou só o pai ou só a mãe. Na grande maioria das vezes, quando é um só, é a mãe, né? Os filhos ficam com a mãe. E aí ela é a chefe, ela é a provedora, ela é tudo. É terrível, inclusive, isso, né? Bom, seria talvez mais reconfortante viver em dois e dividir, né, as alegrias e as tristezas, mas enfim. Então, o papel de pai provedor e da mãe cuidadora são naturais? Sempre foi assim? E vai continuar sendo sempre? Não pode ser diferente? Então, tem alguma coisa errada? Por exemplo, se a mãe sair para trabalhar, se fosse executivo de uma grande empresa, por exemplo, e o pai, de repente, ficar em casa, como um profissional liberal, é isso que ele apresenta na propaganda, é isso que o nosso livro didático traz. Ele fez uma enquete, um questionário, e percebeu que eles queriam uma família diferente e ele se propôs fazer uma família diferente. E aí ele queria fazer uma propaganda assim, né? Que a mãe sai para trabalhar e o pai fica em casa. E aí quando ele fica em casa, é claro que ele ajuda, ele vai no mercado, ele leva os filhos na escola. E quem olha de fora diz, essa casa está invertida. A mãe faz o papel do pai e o pai faz o papel da mãe. Mas esse papel necessariamente tem que ser assim. E como eu disse, nós estamos usando o exemplo da família. Poderíamos usar qualquer outro exemplo, que a família talvez dê para a gente refletir mais aqui. Não é, em hipótese alguma, criticando família patriarcal,
criticando família que tem sua mãe, não é essa a questão. É da gente entender como que isso foi sendo formado ao longo da nossa história, da mentalidade. O título da nossa aula não é a formação do pensamento? Então, como é que isso vem sendo formado? Principalmente é uma herança que vai ter bem forte ali na Idade Média, nós já vamos falar disso. Então, voltamos lá, resolvendo essa questão. Sócrates questionava a origem de tudo. Desde um simples bom dia, ele queria saber o que é o bom, o que significa o bom e assim por diante. Poderíamos, então, aplicar esse método para descobrir se os papéis sociais, aquele que nós falamos do pai provedor e a mãe cuidadora, não são apenas sociais ou barra culturais, né? Não são apenas, significa que eles poderiam ser diferentes. Então, usando o método do Sócrates de questionar as coisas, tentar entender melhor, não é ir contra, é entender melhor, né? Às vezes você está perguntando, você quer entender, as pessoas dizem, não, você não gostou, não quer. Não, não é essa a questão é entender. A filosofia ela é muito especulativa, né? Então é nesse sentido que ela pode nos ajudar. Talvez você tenha falado o seguinte, nossa, o professor não para de falar e cansa de ouvir. Que bom, agora é o momento de você falar. Então nós estamos colocando aqui uma pergunta para a gente fazer uma interação. A tutora está acompanhando aqui, né? Você colocando lá as tuas respostas, ela já passa aqui e eu volto para comentar a tua resposta. Se você quiser fazer um teste, então mande para ver se de fato chega aqui ou não. E o questionamento que nós apresentamos é esse. De que modo a filosofia pode nos ajudar a entender melhor o mundo? Perceba ali, por gentileza, como eu disse no começo, a filosofia pode nos ajudar. Pode, primeiro, não é deve, e é ajudar, não é ditar. A filosofia não quer ditar nada, ela quer apenas ajudar a, muitas vezes, nós tirarmos algumas escamas dos nossos olhos e enxergar o mundo de uma maneira diferente. E que, às vezes, vai ser uma maneira que a gente vai ser mais feliz, se a gente conseguir derrubar alguns preconceitos no trabalho, na sociedade, na família, na igreja, no clube e assim por diante. Contribua conosco, chegando uma contribuição tua aqui, eu já volto para comentar.
Eu estava conversando com a tutora, nós não temos nenhuma contribuição, né? Mas se chegar alguma e não der tempo de eu ler agora, nós vamos ter um segundo momento de interação. E daí eu leio, mesmo sendo desse momento, né? Eu leio no outro momento. Nós temos um tempo, né, para essa interação de 5 minutos e já se esgotou, mas daí eu leio no outro momento. Nós temos diversos tipos de conhecimento. Normalmente se diz que nós temos 4 conhecimentos teóricos e um prático. E eu gosto muito de usar a imagem da mão justamente porque está aqui, né? Não tem como esquecer. Então, um sozinho é o conhecimento prático, que é a técnica ou a arte. Tecné, no grego, foi traduzido por arte no latim. Por isso que a gente fala técnica ou arte, que é saber fazer alguma coisa. Tanto a técnica como a arte ou artesanato, no caso, é saber fazer alguma coisa. E os 4 conhecimentos teóricos é senso comum, filosofia, religião e ciência. A ciência não é filosofia, a ciência não é religião. A filosofia não é religião, a filosofia não é ciência. E a religião também não é filosofia e não é ciência, embora elas dialoguem entre elas. A filosofia dialoga muito bem com a ciência e dialoga muito bem com a religião. A religião e as ciências, elas têm uma certa dificuldade, muitas vezes, para dialogar, porque o método delas é bem diferente. A religião se pauta na fé, e se vale da fé, né? Se baseia na fé, e a ciência só aceita aquilo que está diante dos olhos, aquilo que é comprovado, verificado. Então, nós vamos agora analisar o que acontece com o conhecimento na Idade Média. Acompanhem comigo. A construção do conhecimento crítico. O conhecimento crítico é uma capacidade de interpretar a realidade. O mundo, a princípio, talvez não tenha nenhum sentido. E quem diz isso é o Nietzsche, um filósofo alemão, falecido em 1900. Mas nós atribuímos sentido ao mundo, à realidade, à vida. Então, a filosofia ajuda a interpretar. A filosofia também se vale de análise, de fazer uma análise da relação causal, causa e efeito entre os fenômenos. Ela busca muito isso. Não gosta de respostas prontas, demanda por respostas não prontas, ou seja, quer descartar respostas prontas. Vamos dizer, máximas, clichês, essas coisas herdadas, né? Ressignifica a realidade. Signo, significa que signo é sinal. Então, a realidade tem uma espécie de um sinal, ela dá outro sinal, ressignifica a realidade. Ou, como eu disse, tentar ver o mundo com outros olhos, é isso que significa. E se valem escolhas mais racionais. O que é a razão em grego? Logos. Então, escolhas mais racionais são escolhas mais lógicas. Escolhas que têm mais cabimento, que têm nexo, né, e assim por diante. Então, esse é o papel da filosofia e a contribuição da filosofia. A pergunta que nós fizemos é em que sentido ela pode nos ajudar? Ela pode nos ajudar a questionar até o que é óbvio. Tem um professor, eu acho que é da Unicamp, Paulo Sérgio Giraldelli, que ele fala que o papel da filosofia é desbanalizar o banal. Banal é aquilo que é comum. Então, a gente tem que olhar o que é comum como se não fosse comum, como é o caso, por exemplo, nós apresentamos aqui da família. Voltamos ao quadro, então, para conhecer ainda mais sobre a contribuição da filosofia. Ela busca não se sobrepor às crenças, respeita diferença de opinião. Vamos lembrar do Sócrates aqui, né? Que não impunha as suas ideias, as suas verdades. O Sócrates era considerado o homem mais sábio do mundo, ele podia muito bem dizer, cara, você está errado, deixa eu te explicar. Não, ele jamais falaria isso. Ele ia dialogando e deixava a própria pessoa chegar às suas conclusões. Então, a filosofia apenas colabora. Olha aqui, está em negrito porque é importante isso. Apenas colabora na construção de uma visão crítica. Crítica que significa criteriosa, reflexiva, uma visão não ingênua, né? Ela colabora nisso. Às vezes a gente passa pelo mundo, vendo o mundo de forma ingênua e não percebe, não consegue perceber. E o Sócrates tem uma frase também interessante dele, né? Uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Uma frase interessante, muito profunda, que desafia a gente. Uma vida sem reflexão não merece ser vivida.
As nossas convicções, sejam políticas, religiosas, ideológicas, sexuais, seja o que for, devem ser analisadas à luz de fatos. À luz de fatos. Hoje se fala muito, né? Fake o fato. Então, são os fatos que devem nos nortear também, uma reflexão em cima de fatos. Fatos concretos, por isso se faz análises lógicas e racionais. Lógica e racional é sinônimo, né? Então, os fatos devem ser norteadores das nossas reflexões. A filosofia, ela saiu da Grécia logo que o Aristóteles morreu. E o Aristóteles morreu em 322. Aí o Alexandre Magno fez diversas conquistas e a filosofia acabou indo para o Oriente, para a Judéia, para o Egito e assim por diante. E chegou em Roma, que era o centro do mundo. E aí a filosofia vai sendo feita mais em Roma do que na Grécia. Na Grécia já em 529 são fechadas as escolas do Platão e do Aristóteles, né, a academia e o liceu. E lá em Roma se encontra também um povo que havia sido praticamente destruído. Seu país foi destruído no ano 70, que é a Judéia. No ano 70 nós tivemos a diáspora, que significa dispersão. E os judeus saíram pelo mundo sem pátria. A pátria voltou a ser construída ou constituída, né, novamente em 1948, é coisa recente, né? Eles ficaram sem pátria desde o ano 70. E daí lá em Roma então se encontrou a filosofia e a visão bíblica de mundo. Só que daí o Império Romano caiu em 476. E a igreja tinha se tornado religião oficial do Império em 391. Fazia o quê? 91, 9, 85 anos. 85 anos. Em 476 caiu o Império, a igreja estava mais firme, mais sólida, e a igreja dominou. Dominou politicamente, economicamente, cientificamente e assim por diante. E aí ela fica dominando por 1000 anos. Como é um tempo bastante extenso, né, 1000 anos, aqueles séculos mais baixos, dos 5 ao 10 ou 11, os séculos são mais baixos, é chamada de Alta Idade Média, é o contrário. E quando os séculos são mais altos, século 11 ao 14, por ali, mais ou menos, não tem assim uma data bem precisa, daí é chamado de Baixa Idade Média. Então a Idade Média tem dois momentos, a alta e a baixa. Além disso, tem duas mentalidades. Tem a patrística e a escolástica. A patrística acontece lá no comecinho, quando os padres, a palavra patrística vem de padre, os padres querem defender a igreja de algumas ideias que eles não aceitam, que são chamadas de heresias. Então não se aceitam as heresias e eles vão combater isso pautados na Bíblia. E aí a patrística é o momento então da defesa da fé e ali vai ter um santo bem conhecido, Santo Agostinho. Santo Agostinho vai fazer uma leitura do pensamento do Platão e trazer o Platão para dentro da igreja. E na Baixa Idade Média, a escolástica, as escolas ficaram fechadas por 305 anos na Europa, daí foram reabertas em 781. Em 1100, abre-se a primeira, mais ou menos em 1100, abre-se a primeira universidade do mundo, que é a Universidade de Paris, e daí aparece um padre bem inteligente, forte, influente da época, que é Tomás de Aquino, que daí vai fazer a leitura do pensamento do Aristóteles e trazer o Aristóteles para dentro da igreja. Então, Platão e Aristóteles entram para dentro da igreja na Idade Média. Um na patrística, através de Agostinho, outro na escolástica, através de Tomás de Aquino. E tudo isso que eu falei para você está resumido nesse slide. Acompanhe comigo aqui, ó. Então, Idade Média, patrística e escolástica, predominam os valores religiosos, a igreja estabelece a organização social. Na patrística, que tem uma flechinha, nós vamos ter o Agostinho de Hipona, nasceu em 354, morreu em 430, une cristianismo e platonismo e diz que o conhecimento que nós temos é uma iluminação divina. Então, é Deus que ilumina a nossa cabeça e a ciência só é possível porque Deus permite, né? E o Tomás de Aquino é o maior nome da escolástica aqui, vai cristianizar Aristóteles, como eu falei. Filosofia e teologia não se chocam, se complementam. A filosofia ficou como escrava da teologia por 1000 anos. Ela era conhecida como Antila. Antila no latim é serva, escrava. E daí o Tomás de Aquino fala, não, elas se complementam. Aí começa a se valorizar um pouco mais a filosofia e lá por volta de 1400, 1350 por ali, nós vamos ter a separação entre filosofia e teologia. E depois vem Galileu Galilei e divide filosofia, teologia e ciência. Daí fica delimitado o campo de cada uma delas.
Então, passamos toda a Idade Média, 1000 anos, normalmente se fala a Idade das Trevas, né? Porque o conhecimento não avançou muito. E não avançou até porque, como eu disse, as escolas ficaram fechadas de 476 a 781, 305 anos. E daí elas foram reabertas e ali uns 300 anos depois é que vai surgir a primeira universidade e daí começa a esparramar pelo mundo, né? Surge a Universidade de Paris, depois acho que vem Oxford ou Cambridge, elas devem ser meio próximas ali na data de fundação, na Inglaterra. E normalmente era Cambridge e Oxford, elas disputavam muito assim qual era a melhor do mundo. Acho que Oxford ficou mais tempo na frente. E daí hoje é Harvard nos Estados Unidos, né? Então essas são assim as melhores universidades do mundo. E nessa época, nós já estamos entrando agora aqui na Idade Moderna. A Idade Moderna é a Idade dos Descobrimentos. A bússola já está sendo usada na navegação. Descobre-se que a Terra é redonda. Descobre-se que não é o Sol que gira em torno da Terra, é o contrário, é a Terra que gira em torno do Sol. A 107.225 quilômetros, dá para saber até a velocidade que nós estamos girando em torno do Sol. E aí as pessoas caem num ceticismo. Por que ceticismo? Porque toda a ciência que eles haviam acreditado, desde anos, 2000 anos ou mais, eles perceberam que estava tudo errado. Eles achavam que a Terra era plana e que o Sol girava em torno da Terra, assim por diante, e que o universo era circular. A Terra era plana, o universo era circular em volta da Terra. E aí eles percebem que estava errado. Então, todas as apostilas, livros, não adianta mais ler, porque está tudo errado. Então, entra-se num ceticismo, que é uma desconfiança na nossa capacidade de conhecer o mundo. E aí vem duas correntes tentando vencer o ceticismo. Dizem, não, tem coisa que dá para confiar que é conhecimento inabalável. Como o quê, por exemplo? Como a verdade da matemática. 2 mais 2 são 4, e vão ser sempre 4 em qualquer lugar do mundo. Isso é inabalável. Então, nós temos algumas certezas. Mas daí alguns falam assim, não, mas essas certezas que estão na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa razão, que é o racionalismo, elas chegam até a razão por causa dos nossos sentidos. Você nunca saberia que 2 mais 2 são 4 se você um dia não tivesse visto 4 coisas na tua cabeça e pudesse contar. Né? Se você não tivesse essa experiência sensorial, por exemplo. Então, aí existe uma outra corrente que fala, nós alcançamos a verdade por meio das experiências. E experiência em grego é empiria. Então, é o empirismo. Então, nós temos o racionalismo, você pode lembrar melhor se você guardar matemática, fazer conta de cabeça, razão. E o empirismo é tipo a física. A física faz experiências em laboratórios e assim por diante. Então, vamos ao quadro agora, acho que ficou mais fácil para você entender. O racionalismo busca ideias claras e distintas. Ideias claras e distintas são ideias verdadeiras, tá? Então, o que é a verdade para um racionalista? Ideias claras e distintas, verdadeiras. Para fundamentar o conhecimento e cria um método. O maior nome do racionalismo é o Descartes. Nós já vamos falar dele no outro slide. Então, chama-se método cartesiano, por causa do nome dele, René Descartes. E esse método do Descartes, ele tem 4 momentos, ou 4 etapas, que eu abreviei aqui para você, easy. Por que eu abreviei easy? Easy no inglês significa fácil, se for com Y, é claro. Easy, a pronúncia easy é fácil. Então, para você guardar o método do Descartes, ou cartesiano, é um método fácil, easy. O que é o E do easy? Evidência. Só considere verdadeiro aquilo que for evidente. Olha lá, ideias claras e distintas, evidentes. O que não for, você analise, estude, né? Disseque. Depois que você encontrar a verdade que você buscava, junte de novo. Juntar é síntese. E antes de colocar os teus resultados, faça uma revisão. E para fazer a revisão, você tem que enumerar. Então, esse último momento aqui do método dele pode aparecer enumeração, revisão, ou pode aparecer controle. Se não me engano, tem uma, como é que fala, avaliação virtual de vocês, que aparece a palavra controle. Até por isso que eu coloquei aqui, porque não aparecia em lugar nenhum essa palavra controle. Controle é uma maneira, né, de você ter um norte, né? E o empirismo diz que o aprendizado ocorre por meio da observação empírica, experiência. Como eu falei, a palavra empiria no grego é experiência. Então, a experiência, você faz uma afirmação
e quer saber se é verdadeira. Como é que a gente vai saber se é verdadeira? Faz a experiência e verifique. A água ferve quando atinge 100 graus estando ao nível do mar. Eu não sei se ferve. Então, vamos fazer a experiência. Ao nível do mar, coloca um termômetro dentro, coloca fogo e vai vendo. Chegou em 100 graus, ela começa a borbulhar. Ferveu. Aí você diz, eu fiz a experiência e de fato é isso, né? Então, para os empiristas, é assim que a gente tem verdades inquestionáveis. Não usa o termo, né, verdade absoluta, verdades inquestionáveis, né? E aí vamos ao quadro, então, ver o que dizia o Locke. John Locke é um dos maiores nomes do empirismo, nós temos vários nomes. O John Locke, ele tanto contribui aqui na ciência, como contribui na política. Ele nasceu em 1632 e morreu em 1704. E o René Descartes, francês, o Locke é inglês, ele nasceu em 1596 e morreu em 1650. E talvez você fale assim, o professor começa a colocar a data, vai cobrar na prova? Não, é para você se situar. Que época nós estamos aqui do mundo falando disso, né? Então, o Locke diz que a origem, o começo, a fonte de todo o conhecimento, não é de alguns, está na experiência. Tudo se origina a partir da experiência. Inclusive, ele fala assim, não existe nada na nossa mente que antes não tenha passado pelos nossos sentidos. E o Descartes vai dizer que a origem de todo o conhecimento também está na razão. As nossas ideias, elas são elaboradas aqui, na razão. Então, os sentidos trazem um material para a razão, e a razão processa, elabora, e é ali que se transforma em conhecimento. Não é conhecimento o que eu vejo, é conhecimento, a reflexão que eu tenho em cima do que eu vejo, para os racionalistas. E essa briga entre os racionalistas e empiristas, ela se estendeu e começou na França, como eu disse, com Descartes, na Inglaterra. O primeiro empirista é Francis Bacon. Francis Bacon é nascido em 1562. E morreu em 1645. Então, ele é anterior ao Descartes. E ele que começa com essas ideias empiristas. Depois chega no Galileu Galilei, que é nascido em 1564. E aí vem até chegar na Alemanha. A filosofia está se desenvolvendo nesse momento mais na França e na Inglaterra. E chega na Alemanha. E na Alemanha tem um professor relativamente pobre, não vou falar totalmente pobre, relativamente pobre, porque comprou sua casa própria com 63 anos de idade, e que é muito estudioso e muito inteligente. Nunca saiu da sua cidade. O máximo que ele saiu foi 50 quilômetros para assistir um concerto do Johann Sebastian Bach. E aí ele conheceu as ideias dos racionalistas e empiristas e ficou encucado com aquilo. E percebeu assim, os dois parecem que têm razão em algumas coisas, mas não têm razão em tudo. Então, eles estão parcialmente corretos e parcialmente equivocados. Esse filósofo que eu estou falando para você, era um senhor baixinho, morava sozinho, nunca se casou, viveu quase 80 anos. Nasceu em 1724 e morreu em 1804. Nasceu no dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1724. Immanuel Kant. Immanuel Kant foi praticamente o primeiro professor universitário de filosofia, né? A universidade surge com Pedro Abelardo, né? A Universidade de Paris, que era um professor, mas assim, tipo funcionário, de lá bater cartão praticamente, é o Kant. E aí o Kant, o primeiro livro que ele escreveu de filosofia, tratando dessas questões, ele já tinha 57 anos de idade, como se fosse meio tarde já, né? Mas o Kant contribuiu tanto para a filosofia que depois dele nunca mais ninguém estudou filosofia sem fazer referência ao pensamento dele. O Kant é muito importante, tanto para a ciência quanto para a ética. Nós vamos falar de novo do Kant na ética. Então, o Kant conheceu essas duas ideias, dos racionalistas e dos empiristas, e percebeu o seguinte: os racionalistas têm razão em alguma coisa, mas eles falam que nós nascemos com ideias. Ou existem ideias que nascem em nós. Por exemplo, a ideia de eternidade. Ninguém nunca viu nada eterno. Como é que nós tiramos? De onde nós tiramos essa ideia de eternidade?
De onde veio a ideia se nós nunca vimos nada eterno? Nós morremos antes. Para ver algo eterno, tem que ser eterno. Então, eles têm razão em algumas coisas, mas não têm razão em tudo. Por quê? Se você não fizer a experiência, o conhecimento não evolui, não cresce, não progride. E eles falam que nós nascemos com ideias. Se nós ficarmos sempre com as mesmas ideias, nós nunca vamos ter novas descobertas. Então, precisa da experiência. Daí, talvez você esteja pensando, então, os empiristas estão certos. Pois é, mas teve um filósofo escocês chamado David Hume, nascido em 1711. Ele mostrou, na época, né, defendeu assim muito, com muita veemência, muita ênfase, que o que acontece até hoje não garante que vai acontecer daqui 1000 anos, por exemplo. Eu jogar um pincel atômico para cima e ele cair, não significa que daqui 50 milhões de anos eu jogue e ele caia. Então, não existe lei de causa e efeito. Você está falando, nossa, mas 50 milhões de anos. Pois é, mas a ciência, ela fala sempre. 50 milhões de anos está dentro sempre. Aliás, é muito mais, é 50 trilhões de anos, por exemplo. Então, o David Hume mostrou, não existe lei de causa e efeito. Então, se não existe lei de causa e efeito, os empiristas que fazem a experiência também estão errados. Então, nem os racionalistas estariam certos e nem os empiristas. E daí o Kant tenta fazer uma síntese entre esses dois e ele percebe algumas coisas que ajudam, que contribuem para fundamentar a ciência. O que eles estão tentando buscar agora? Fundamentar a ciência. O Galileu Galilei havia criado a ciência moderna, ou separado a ciência da filosofia. A ciência era feita com base na fé. Agora não se usa mais a fé. Então nós vamos fazer ciência com base em quê? É isso que eles estão buscando. Não é algo assim bobo, não é algo sem importância, é algo muito importante. Então, onde é que nós vamos fundamentar a ciência? Daí o Kant vem com essa contribuição, acompanhe comigo. Para Kant, a estrutura da razão, a estrutura é inata. Nós não temos ideias inatas, nós temos uma estrutura inata. Do que se compõe essa estrutura? A noção de espaço e tempo. Nós nascemos com a noção de espaço e tempo. Então, quando se fala algo eterno, é a questão do tempo. Nós temos essa estrutura na nossa mente que nos dá, vamos dizer, não diria direito, mas nos dá condições. Condições de pensar na eternidade mesmo sem ter visto a eternidade, ou sentido, né? Então, essa estrutura é inata e é universal. Todos nascemos com essa estrutura. O racionalismo está certo. Mas os conteúdos que estão na nossa mente, ou seja, os nossos conhecimentos, eles são obtidos pela experiência. Então, tanto os racionalistas quanto os empiristas estariam parcialmente corretos e também parcialmente errados nesse sentido. E se você estiver anotando alguma coisa, quiser anotar, essa ideia do Kant, ela é conhecida como criticismo. Criticismo. Então, vamos voltar aqui. Nós temos o ceticismo no começo da Idade Moderna, achando que não dá para ter mais verdade nenhuma, não tem onde se segurar. Aí o racionalismo diz que dá sim, as verdades matemáticas são indubitáveis. Os empiristas vão dizer que para alcançar verdades confiáveis nós precisamos fazer experiências. Então é o empirismo, e o Kant desenvolve cria uma síntese entre elas, que é o criticismo. Ceticismo, racionalismo, empirismo e criticismo. Criticismo é a ideia do Kant, e o Kant tem alguns livros, os principais livros talvez, tem a palavra crítica no seu título. Crítica da razão pura, crítica da faculdade do juízo e crítica da razão prática. E acho que tem mais uma crítica da faculdade de agir, acho que tem. Então agora nós vamos usar o Kant aqui para a nossa situação problema do livro, tentando mostrar como que a filosofia lança luzes nas nossas decisões. O que aconteceu agora no livro, lá no teu livro didático? O Milton fez a propaganda, relutou para que a propaganda dele fosse aceita, a propaganda dele foi aceita, fez sucesso e ele ganhou uma promoção. E aí ele precisa escolher alguém para ocupar o lugar dele, mas ele não quer ser injusto e não quer errar nas suas escolhas. E ele tem 4 pessoas e cada um deles
Ponto positivo e negativo. O livro apresenta cada um deles, se você puder depois, leia lá, né? Tem ponto positivo e negativo. Então, como é que ele pode agora usar da filosofia, não mais da filosofia socrática, mas ele vai usar da filosofia dessa parte moderna aqui, racionalismo, empirismo, essas coisas. Então, vamos ao quadro. Primeira coisa que você recomenda, que observe o comportamento do currículo. Observe. O comportamento e o currículo dos candidatos. Observar. Sem preconceito, sem ideias pré-elaboradas ou pré-concebidas. Depois faz uma reflexão sobre os resultados obtidos na observação e, por último, faz uma síntese das informações anteriores para tomar a decisão. Por que você faz tudo isso? Para ser cauteloso, para ser prudente. Tem um professor de bioética, que já esteve até no Brasil, ele fala que o médico, por exemplo, o médico tem que tomar muito cuidado. Se ele tiver uma decisão errada, ele pode ir até para a cadeia. É arriscado. Cai a pessoa na sua mão, ele precisa decidir ligeiro, e aí, se ele decidir errado, como é que faz? Então, esse médico fala o seguinte, os médicos têm que decidir sempre com prudência. Prudência. Não é se você vai acertar ou vai errar, porque ninguém sabe o que é o certo ou errado em alguns momentos. Então, seja sempre prudente. É isso que o método está dizendo. Seja prudente, analise, reflita, observe. Essa é a contribuição da filosofia moderna. Chegamos na nossa situação problema e ela apresenta aqui para nós a questão da tolerância. Porque nós temos, como dizia o Sócrates, muitas vezes, que mudar nosso olhar sobre o mundo. O mundo vem mudando bastante e cada vez mais rápido. E se você é um jovem hoje e tem uma visão fechada, você pode se tornar um idoso que causa muito sofrimento para os outros e sofre também. Então, nós precisamos, de certa maneira, tentar abrir a nossa mente, o nosso olhar. E uma das coisas que se pede normalmente é que a gente tenha um olhar mais tolerante. Inclusive, há quem diga que essa palavra tolerância, ela não é muito bem-vinda, não é a palavra mais indicada, porque se você é tolerante, existe alguém que é tolerado. E daí pode dar a ideia de que você está acima, aquele que tolera e aquele que é tolerado. Então, você é de uma determinada orientação sexual e o outro que não é, você tolera. No teu trabalho, por exemplo. Você é de uma determinada visão religiosa e você tolera o outro. Ou ideologia política e assim por diante. Então, alguns dizem assim, deve existir uma palavra que traduza melhor essa realidade da tolerância, que não seria talvez tolerância. E aí nós apresentamos aqui a seguinte situação, problema. Como nós devemos agir com pessoas que pensam radicalmente diferente de nós. Nós tivemos nas nossas eleições no Brasil um momento muito complicado e acirrado de choque entre direita e esquerda, quando algumas pessoas às vezes não conseguiam nem mais conversar, o que é lastimável, né? Então aqui nós estamos apresentando nessa imagem uma pessoa que ela está ali isolada. É diferente de nós, fica aí. Né? Isola, distancia, sofre. E aí a gente pediria que você, nessa tua reflexão, pensasse em todos os tipos de pessoas que pensam diferente de você. Pode ser que o teu pai, tua mãe, teu irmão, namorado, namorada, pensa diferente de você, pessoas queridas. Mas também pode ser que tenha aquela pessoa insuportável, às vezes no trabalho, não sei, em algum lugar, que você não quer nem encontrar com a pessoa. E como que a gente deve tratar essas pessoas? Tanto as queridas quanto as insuportáveis. Será que existe uma maneira da gente poder tratar essas pessoas? Porque a tolerância, ela é como se fosse uma virtude moderna. Né? Os gregos não tinham essa virtude da tolerância, mas na nossa sociedade atual, parece que quem consegue desenvolver a tolerância estaria talvez supostamente mais correto, é mais aceitável, né? Talvez na linguagem mais do jovem, a pessoa é mais legal, né? Não é tão chata assim, né? Tem pessoa que é insuportável. Vamos lembrar do Sócrates, que falava da dialética, enquanto os sofistas era a erística. A erística é impor tua visão. Quem não tem um amigo, não conhece alguém que tem essa mania de impor a visão,
que é a pessoa insuportável. E quando ela não aceita a tua visão política, você é de direita ou você é de esquerda e ela bate de frente, né? Ou orientação sexual. Alguns temas assim que são mais polêmicos, né? Que é difícil dizer quem está certo e quem está errado, assim, no sentido de... não é nem aceitação. Aceitação parece que você está num patamar superior, né? E é difícil falar quem está certo e quem está errado. Por quê que eu digo isso? Porque quem defende um ponto de vista, ele se vale de argumentos muitas vezes super convincentes. Pessoas de idade, às vezes, que têm aquela ideia assim, esse mundo está de ponta cabeça, né? E aí você vai discutir com ela, não tem como discutir, porque ela não aceita a tua visão, enfim. Ou vice-versa, né? Então, vamos lá. O que aconteceu no nosso livro didático? Acompanhe comigo, problematizando a situação. O Milton acabou tendo problema com os donos da empresa. Eram pessoas idosas apegadas à tradição. Aqui, o livro apresenta, eu acredito que seja de propósito, um preconceito. Você está percebendo? Pessoas idosas são atrasadas. Isso é preconceito. Quem não lembra da Dercy Gonçalves, que era uma mulher, né, solta, né, de certo modo praticamente besteirenta até, né, não tem nenhum escrúpulo de nada, enfim. E você vai dizer que aquela mulher, ela é uma mulher pegada à tradição, era uma mulher de cabeça velha? Tem muito jovem de 20 anos que tem uma cabeça mais velha do que a Dercy Gonçalves, né? Claro, não estou falando, ela é um modelo, é um exemplo. Estou dizendo que tem pessoas de idade com cabeça aberta. Então, o livro apresenta as pessoas aqui, donos da empresa, e são cabeça fechada. Isso não é verdade. O livro apresenta de propósito, claro, para a gente tentar perceber, né, onde a gente vai pecando sem estar atento. Voltamos ao quadro, então, devemos nos pautar pelo diálogo ou dialética, pelo bom senso, que é a prudência, pela solidariedade, empatia, se colocar no lugar do outro, né, que é a empatia. E a tolerância aqui é tolerância mútua, porque não é um tolera, tem um que é tolerado e o outro é o tolerante. É mútuo, né? Então, ninguém está acima de ninguém. Nós falamos das pessoas insuportáveis, assim, mais talvez até no campo político, enfim, mas eu queria trazer uma situação real que aconteceu em 2015, 7 de janeiro de 2015, você deve lembrar. Os muçulmanos explodiram o jornal lá na França, era um jornal que fazia sátiras, né? Fazia sátiras e fez sátiras muitas vezes com o cristianismo e nem os padres, nem os bispos, nem o papa, ninguém se incomodou, porque se você se incomoda, dá ibope, e é isso que eles querem. Então, deixa para lá, que ninguém vai estar preocupado com isso. Mas, quando foi falar dos muçulmanos, daí eles se incomodaram, porque estaria difamando o nome de Maomé, que é o grande profeta deles. E eles foram aguentando isso, aguentando, até que teve um momento que eles não conseguiram mais, perderam a paciência e foram lá e explodiram o jornal. E aí o mundo inteiro ficou a favor do jornal. Usava-se a camisa eu sou Charlie. I am Charlie. Eu sou o Charlie, estou do lado de Charlie Hebdo. Então, acompanhe comigo, o que nós colocamos aqui é como devemos tratar as crenças religiosas diferentes da nossa. O que dizer do massacre do satírico Charlie Hebdo em 7 de janeiro de 2015? Hoje, as questões religiosas estão mais fáceis de serem contornadas. Mas quem nunca ouviu falar da noite de São Bartolomeu? Católicos mataram evangélicos. Eu não lembro se foi na França ou na Irlanda, eu acho que foi na Irlanda. Então, os católicos evangélicos se matavam. Jaime II, que era rei da Inglaterra, ele caiu porque ele era muito católico. Eles não queriam mais um rei tão católico assim, né? Então, como tratar essas crenças? Contribua conosco, chegando a tua contribuição eu volto para comentar. E se tiver alguma da interação anterior, eu comento agora também.
Não tivemos nenhuma contribuição, mais uma vez, mas você viu ali, se até puder colocar de novo o slide, lá embaixo está DUDH, artigo 18 e 19. DUDH é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele, nesse artigo 18 e 19, ele diz que todas as pessoas têm liberdade de expressar a sua fé religiosa e liberdade de expressão. Então, o Charlie Hebdo não tinha direito de ficar ironizando, satirizando a fé dos muçulmanos. E se fizesse uma sátira, ironia com relação a pessoas, hoje se fala pessoas pretas, no caso, ou pessoas obesas, a sociedade não ia aceitar. Para com isso aí é preconceito e tal. E por que com a religião pode? Ficar ironizando a religião dos muçulmanos? Você não é muçulmano? Tudo bem, não precisa ser, mas precisa respeitar, seja quem for, né? Então, vamos agora passar para uma espécie de uma recapitulação da nossa aula de hoje. Nós vimos a filosofia antiga, medieval, moderna. Não chegamos na contemporânea, mas eu vou falar dela. Então, esse símbolo aqui é o símbolo da filosofia, que é essa letrinha aqui, a primeira letra da filosofia no alfabeto grego. Até se você não quiser escrever filosofia nos seus cadernos, coloque essa sigla aí, a letra Φ. Então, a filosofia antiga, ela vai tomar como padrão. Paradigma é padrão, modelo, né? O modelo, o padrão para encontrar a verdade na filosofia antiga era a physis. A physis é a natureza, se baseava na natureza. Na filosofia medieval, como nós mostramos aqui, aquele período da patrística e da escolástica, 1000 anos, que a igreja iluminou tudo, o padrão, o modelo é a fé. Na filosofia moderna, que eu falei do ceticismo, racionalismo, empirismo, criticismo, a base, o padrão, o modelo vai ser a razão. Aí predomina a ciência. Na filosofia antiga predominava a própria filosofia, na Idade Média predominou a religião e na Idade Moderna predomina a ciência. Na filosofia contemporânea, que é o momento que a gente vive atualmente, se diz que o paradigma, o padrão ou modelo deve ser a linguagem. Em que sentido a linguagem? A linguagem no sentido do entendimento, do acordo. Estamos agora com a guerra da Ucrânia. Por que se chega numa guerra que as pessoas não conseguem dialogar, não conseguem conversar? Quantas mortes, quanto prejuízo financeiro, quanta destruição, quanta dor poderia ser evitado se as pessoas conversassem? As pessoas não conseguem conversar. Por que nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais? As pessoas não conseguiam conversar. Então, onde está o problema, talvez, de fazer o mundo, para fazer o mundo melhor? Qual é o problema? O problema é que não basta usar a razão. A razão, o estudo, a pesquisa, foi usada para fazer bomba atômica e jogar lá no Japão. Hoje em dia, nós temos um arsenal bélico astronômico que causa até medo. Nós temos armas para destruir a população do mundo inteiro. Né? Então, é nesse sentido que nós precisamos nos pautar mais pela linguagem. Então, nesse sentido, a linguagem quer dizer entendimento, consenso, tolerância, aceitação. Esse é o paradigma para se construir uma sociedade melhor. Por isso, a formação do pensamento ocidental, né? Como construir um mundo melhor para a gente viver e assim por diante. Essa foi, então, a nossa primeira aula de Ética, Política e Sociedade. Eu espero você na semana que vem para a nossa segunda aula, onde vamos falar da formação da moral ocidental. Um título parecido com a aula de hoje, mas daí mais relacionado às questões da ética. Até lá!